Olá, meus amores, vamos dar início à nossa unidade 1. Ela é intitulada Fundamentos de Sistema de Recuperação de Informações. Qual é o objetivo dessa nossa unidade 1? Apresentar o conceito do sistema de recuperação da informação, elencando os seus elementos estruturais, os seus tipos, os seus usos, no sentido de mostrar a sua importância, né, no que diz respeito ao atendimento da demanda do usuário ou da usuária que chega até você solicitando uma informação, tá? E aí a gente precisa ter todo o mecanismo para conseguir recuperar a informação que a pessoa deseja de maneira rápida, de maneira precisa, tá? Antes de qualquer coisa, a pergunta que nós temos que fazer é: o que são esses sistemas de recuperação de informação? O que significa essa sigla SRI, né? O Google, eu posso considerar que ele é um sistema de recuperação da informação? O Google é um SRI? Será que quando a gente olha na biblioteca, aquele catálogo antigo, que ainda era o tradicional, na nossa fichinha, é um sistema de recuperação de informação? O nosso catálogo automatizado hoje, eu posso dizer que ele também é um sistema de recuperação da informação? O que vocês acham? Se você pensou que tanto o Google quanto os catálogos tradicionais ou automatizados são um sistema de recuperação da informação, você acertou. Nós temos tanto o Google quanto os catálogos como ferramentas que vão recuperar aquela informação, né? É por isso que nós temos aquela no geralzão, que é o caso é o Google, como aquelas outras ferramentas específicas, como nós temos umas que são específicas para determinada área, só para a área da saúde, só para a área de ciências da informação, só para a área da gastronomia, tá? Então a gente pode ter o geralzão ou não. Mas tanto o Google quanto os nossos catálogos, eles são sim considerados nos nossos sistemas de recuperação de informação, tá? Por quê? O que é o SRI? É um intermediário, meus amores. É intermediário de quem? Do usuário e do acervo. Então, o sistema de recuperação da informação é aquela ponte que vai ligar a pessoa que procura uma informação do local onde essa informação está, que é a minha coleção, que é o meu acervo, que é a minha biblioteca. Então, por isso que aqui, de acordo com o nosso livro didático, nós temos a afirmação de que um SRI geralmente é um intermediário entre a coleção ou acervo e os seus possíveis usuários. E essa intermediação ela é feita por meio da manutenção de uma base de metadados descritos ou temáticos. Descrito é quando você bota autor, título. Temático quando você coloca as palavras-chave, coloca um termo do resumo, né? Um conceito, né? E aí a gente vai estabelecendo as ligações e vai ver o que nós temos em relação àquele meu gatinho, gente, que me deu um susto. O que nós temos de relação entre aquele sistema e o que você busca, né? Até me dizem, me tirou a concentração esse nicote. Então, bebês, um sistema de recuperação da informação, ele pode estar no sentido ainda tradicional, ou ele pode ser automatizado, sem problema nenhum.
O importante é que ele consiga englobar todos os processos, todas as pessoas, todos os equipamentos, todas as informações que nós temos acerca de determinado assunto para, enfim, satisfazer a necessidade do usuário ou da nossa usuária, ok? E quando a gente fala assim, que o sistema de informação, então, é um sistema que vai me gerar satisfação do meu usuário ou da minha usuária. Aí a gente fala assim, então o que que é um sistema, Guilhermina? É um conjunto de partes que estão interligadas ou interrelacionadas, tá? E ela tem como objetivo o quê? Atingir a sua missão, que é a satisfação da necessidade informacional do usuário ou da usuária, ok? Assim sendo, o nosso sistema de recuperação da informação passa a ser, então, um conjunto de operações consecutivas que são executadas pelo usuário ou pela usuária, no sentido de localizar dentro daquele mundão de informações todas as informações disponíveis e que vão atender à sua necessidade, tá? Então, qual é a função do nosso sistema de recuperação da informação? Qual é a função do nosso RSRI? Recuperar a informação para satisfazer a tua necessidade informacional, ok? E por isso que a gente precisa ter conhecimento de quais são as ferramentas, quais são os termos que a gente vai poder utilizar para conseguir recuperar essa informação rápida, né? E que você não perca tanto tempo, como se você for para o Google, você vai colocar uma palavra morcego e aí vai aparecer tudo. Vai aparecer, inclusive, o Batman, que é o Homem-Morcego, não é? Então, você vai perder muito tempo para você recuperar as informações que você quer. Por quê? Porque você não está sabendo colocar o termo correto para ser mais preciso e mais rápido essa tua localização e, portanto, recuperação da informação. Então, como é que eu tenho que fazer para que eu consiga recuperar o que eu quero de forma rápida e precisa? O meu sistema de recuperação da informação, ele tem que casar muito bem casadinho a função de saída e a função de entrada. A função de saída é o resultado, quando você dá enter é o que você recebe. E a função de entrada, quais são os termos que eu vou colocar para eu poder receber o que eu quero de maneira cada vez mais precisa. Se eu coloco só morcego, vai vir tudo e todos. Então, a minha função saída vai ser enorme. Vou perder muito tempo para conseguir achar. Eu só quero a importância do morcego. Ainda é no geralzão? Eu quero a importância do morcego da região norte. Então não é geralzão, tá vendo? Mas se eu coloco só morcego, eu vou receber tudo, todo do mundo inteiro. Eu vou perder muito tempo, já que eu só quero a importância do morcego na região norte. E região norte da onde? Do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha? Tá vendo? Então, quanto mais específico vai ser a minha função de entrada, mais precisa será a minha função de saída, tá? Então, como é que eu vou fazer? O processo de coleta e o processo de representação da informação, eles têm que estar tão casadinho, ao ponto de cumprir a sua função. Então, como é que vai ser o processo de seleção dos termos que eu vou querer colocar no meu sistema, que eu vou digitar, que eu vou procurar, né?
E como vai ser o meu processo técnico? Então, como é que eu vou fazer o processo de catalogação, de classificação, de indexação? É por isso que a gente precisa conhecer o nosso usuário, é por isso que a gente precisa saber o processo linguístico da clientela que eu vou atender, porque a gente já vai realmente colocando os termos do jeito que tem que ser, não é? E aí a gente consegue casar tudo bonitinho, né? Como é que a gente vai fazer então para que eu tenha a minha função saída, o que eu quero? De acordo com o nosso material didático, o nosso sistema de recuperação da informação ele tem que ser provocado. Então, eu tenho que colocar no meu sistema quais são os termos, conceitos, o que que eu quero colocar para ele ir atrás e me apresentar o que de fato eu preciso. Então, por isso que aqui se colocou, deve ser provocado. Por quê? Porque ele só vai funcionar quando eu especificar bem detalhadamente o que eu quero. Não quero qualquer morcego. Eu quero a importância do morcego da região norte do Brasil. Então, eu vou ter que provocar o meu sistema de recuperação a localizar naquele mundão de Deus, ainda mais quando a gente está falando de web. Eu só quero a importância de morcego da região norte do Brasil, para ele vir e me mandar tudo que tem sobre esse assunto específico. Entenderam, meus amores? Então, quando a gente fala tem que ser provocado, é nesse sentido. Eu tenho que colocar o termo tão específico ao ponto do meu sistema, que ele é máquina, ele não entende a linguagem humana, eu tenho que transformar a linguagem natural em uma linguagem de máquina para que ele consiga resgatar tudo que de fato eu necessito, tá? Então, é como tem essa figura aqui do nosso livro, né? O meu sistema de recuperação da informação, ele vai ser um intermediário entre o usuário que está ali desesperado e um banco de dados que está jogado dentro daquele meu sistema, que pode ser uma coisa interna, pode ser uma coisa externa, se é web. Então, se o teu usuário está cheio de dúvida, sabe quando é que esse banco de dados vai conseguir devolver para esse camarada a informação que ele necessita? Nunca, porque ele está muito geralzão. Então, se ele está geralzão, o banco de dados vai ser geralzão e meio, né? Então, por isso que a gente tem que saber exatamente o que eu quero com precisão para ele me entregar certinho aquela informação. Quando foram que surgiram esses sistemas de recuperação da informação? Surgiram com as bibliotecas, meus amores. Não é função da biblioteca organizar todas as informações e na hora que uma pessoa chega lá, começa a fazer uma busca e obrigatoriamente tem que achar, se tiver naquela biblioteca, tem que achar, tem que satisfazer sua necessidade de informação? Então, os sistemas de recuperação da informação, eles iniciaram com o surgimento das bibliotecas. E hoje eles não estão apenas na biblioteca mais, né? Por isso que a gente vai poder utilizar todo e qualquer instrumento que possa me gerar uma informação que eu quero. Então, antigamente era só na biblioteca. Hoje a gente tem N ferramentas. E com a web, então, aí que se tornou maior ainda. Por isso que aqui colocou, iniciou-se com a criação da biblioteca, mas com o surgimento das tecnologias da informação, esses sistemas foram acompanhando o tempo, foram se diversificando. E hoje nós temos vários sistemas de recuperação da informação, além das bibliotecas, como, por exemplo, base de dados, cadastros, diretórios, repositórios e assim sucessivamente, tá? E como é que a gente acha esses sistemas de recuperação da informação? Ele pode ser o geralzão, quando a gente usa o Google, como eu dei o exemplo,
não é? Que vem uma chuva de informações, e temos também aqueles extremamente especializados, que têm também os vocabulários controlados, são nossos tesauros, por exemplo, não é? Que eles são uns bem específicos, é só sobre folclore, é só sobre plantas medicinais, é só sobre a área da saúde. Então, nós temos tanto a forma geral quanto a forma específica, mas isso a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. Ok, meus amores? Então, assim a gente fecha a nossa unidade 1. Eu espero que vocês tenham entendido, leiam com mais calma o nosso material, releiam, revejam a nossa aulinha para tirar todas as dúvidas. Fiquem bem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.